Então, o curso é Geometria Diofantina. Se eu conseguir escrever em português. Eu preparei uma webpage para o curso separada da webpage que o IMPA preparou, que eu talvez coloque umas informações adicionais. Eu prefiro essa aqui porque eu tenho acesso mais fácil. Bom, daqui até aqui é simplesmente a minha homepage, que vocês podem me achar. Se você não quiser escrever o URL todo, vocês fazem pelo Google, vocês acham minha homepage. Mas o curso vai ter dgimpa.html. E eu vou colocar umas informações durante o curso. Uma coisa que é importante, talvez seja bom para vocês pegarem, tem umas notas que eu já dei esse curso uns 2, 3 anos atrás nos Estados Unidos, um curso bem parecido, e tem umas notas de aula que foram feitas desse curso e que está disponível em PDF. A partir desse link, ou você chega na minha homepage, procura por lá, notas de curso, está lá. Também tem outras referências, tem vários livros que você podem olhar. Na biblioteca aqui tem um montão de livros que eu tenho uma lista de livros que podem ser usados para o curso. Me perguntaram aqui, antes da aula começar, como é que vai ser o negócio de avaliação dos alunos. A única coisa, como vai ter pouca gente, pelo visto, né? A única coisa que eu vou pedir é que cada aluno faça uma exposição no final do semestre. Daqui a um mês, mais ou menos, eu vou fazer uma lista de tópicos que podem servir para a exposição. Mas, se vocês quiserem escolher um tópico por vocês mesmos, fiquem à vontade. Só conversa comigo para verificar que é apropriado e tal. Mas, se vocês têm alguma coisa que vocês querem aprender, que vocês querem estudar, fica à vontade, depois fala comigo e apresenta. Ou então pega um dos tópicos que eu sugiro. Em termos de avaliação vai ser só isso. Vocês estão todos registrados no curso? Ou vão registrar ainda? Tá. Alguma pergunta? Assim, de caráter burocrático, antes da gente começar a falar de matemática? Tá bom, então vamos começar a falar de matemática. Bom, vamos começar falando de equações diofantinas. É um tópico muito, muito clássico, da Grécia Antiga, e os gregos não gostavam de números irracionais. Tinham pavor. Quando tem uma história que o Pitágoras arrancou os cabelos quando descobriu que raiz de 2 era irracional, raiz de 5. E, então, tinha sempre essa ideia de procurar achar soluções racionais de equações. Então, e eu acho que isso vem até de antes dos gregos, porque, por exemplo, um negócio interessante, tem um tablete babilônio de 4 ou 5 mil anos de idade,
onde tem uma lista de triplas pitagóricas. Triplas pitagóricas são triplas de inteiros x, y, z satisfazendo essa equação. Obviamente, o que é isso? É procurar triângulos retângulos cujos lados sejam inteiros. Então, já os babilônios estavam preocupados com essa ideia de achar triângulos retângulos, por exemplo, sei lá, 3, 4, 5, né? Tem outros? Então tem uma lista nesse tablete de triplas pitagóricas. Isso aqui é um exemplo de uma equação diofantina. Bom, o engraçado do nome é que, em geral, quando você fala uma equação assim assado, uma equação diferencial, uma equação algébrica, uma equação... Você está descrevendo uma equação e as propriedades dessa equação, né? Que você quer é uma equação desse tipo. A equação diofantina, de uma certa maneira, você está falando da equação, mas você também está falando das possíveis soluções. Quer dizer, a definição de equação diofantina é uma equação polinomial em várias variáveis, ou sistema de equações, então, definição formal, sei lá, uma equação diofantina é um sistema. Essa é a definição provisória, tá? Sei lá, F1 de x1, xn, Fm x1, xn igual a 0. Onde os FIs, digamos, são polinômios nessas variáveis. Bom, isso aqui é um sistema, define um conjunto algébrico, se você quiser, mas você se refere a esse negócio como uma equação diofantina quando o seu interesse é o conjunto de soluções inteiras ou racionais dessa equação. Onde o interesse, estamos interessados nas soluções inteiras ou racionais. Inteiras ou racionais do sistema. Então, acho que a diferença de ponto de vista é que nós estamos nos restringindo às possíveis soluções. Quer dizer, a gente está interessado só em soluções inteiras ou racionais do sistema. Se você não estivesse interessado só no sistema como sistema de equações polinomiais, então você está estudando geometria algébrica. Você é um conjunto algébrico e o estudo do conjunto algébrico como sistema de equações algébrico é parte da geometria algébrica. Mas, por outro lado, a geometria algébrica vai ser super importante para isso aqui. Por quê? Porque isso é uma coisa que demorou muitos anos, como eu falei, as perguntas apareceram, sei lá, 4.000 anos atrás. Mas, talvez, sei lá, só nos últimos 100, 200 anos é que, gradualmente, se chegou à conclusão que, para se entender esse tipo de problema, precisa se entender primeiro a geometria. Então, por isso que o nome do curso, a geometria diofantina, o que nós vamos fazer é estudar as equações diofantinas sob o ponto de vista geométrico. Tentar entender o que é geometria, em geometria entendida em geral como geometria algébrica, vindo desse sistema de equações, lhe diz
acerca do conjunto de soluções. Então é a relação entre geometria e aritmética que vai ser o ponto crucial do estudo. Só para dar uma ideia, bom, do que está acontecendo, uma coisa que aparentemente acontece, apesar de ser, em parte, coisas que nós já sabemos provar e, em parte, coisas que só são apenas conjecturadas, existe uma classificação de variedades algébricas em termos da dimensão de Kodaira, né? Então, a classificação de variedades algébricas eu não vou ser muito preciso nisso, mas se você tiver uma variedade X, uma variedade algébrica lisa e projetiva, eu não vou escrever nada, porque eu quero ser informal no momento. Então, você tem três possibilidades. Você tem as variedades que se dividem, variedades algébricas se dividem em três categorias. Três tipos diferentes. Você tem as variedades que se parecem com variedades racionais. Que são as coisas que têm a geometria muito simples, que são parametrizáveis, que são quase parametrizáveis. Então, tem coisas chamadas... tem variedades racionais, que são as variedades que são birracionais ao espaço projetivo. Tem as variedades que são racionalmente conexas, que cada dois pontos pode ser ligados por um P1 dentro. Então, tem variedades racionais, espaço projetivo, variedades racionalmente conexas. E essas variedades, elas costumam ter... uma variedade algébrica lisa e projetiva tem um negócio chamado divisor canônico. E agora eu já estou pulando de um lado para o outro. No quadro ele vai reclamar comigo. Aí fica difícil. Essas variedades são mais ou menos caracterizadas sobre o ponto de vista de divisor canônico negativo. Enfim, eu não quero ser muito preciso com essa divisão, mas é uma coisa que está sendo muito estudada em geometria algébrica. Hoje em dia, o pessoal entende muito bem essa tricotomia entre as variedades algébricas. Uma coisa que a gente vai, daqui a pouco, se restringir, a maior parte do curso, a gente vai ficar falando em curvas. Porque curvas é onde a gente tem mais controle sobre as coisas são mais fáceis na teoria de curvas. Dimensão maior é muito difícil. Dimensão 1 é mais fácil. Dimensão 1 são curvas de gênero zero.
Aqui você tem as variedades de tipo geral. Que são as variedades mais complicadas. No fim das contas, o pessoal que tenta classificar variedades desiste de classificar essas aqui. Mas elas têm algumas propriedades boas, porque o divisor canônico é amplo, né? Essa é a definição, se você quiser. E no caso de curvas, para curvas, aqui corresponde ao caso de curva de gênero maior ou igual que 2. E no meio tem as do meio, que não tem aqui nem estão ali, que fica difícil de descrever. Mas intermediárias. E no caso de curvas, são as curvas de gênero 1. Xx é uma hipersuperfície dado por um polinômio de uma variável afim. Então, a tricotomia é o grau de f, no caso liso, né? O grau de f ser menor ou igual a n, grau de f, quer dizer, então, no caso de curvas, m, né? No caso de curvas planas, seria o grau menor ou igual que 2. No caso, esse é o intermediário. Então, a tricotomia que eu estou me referindo lá, no caso de hipersuperfícies, é essa tricotomia aqui. As variedades com as hipersuperfícies dadas por equações de grau menor ou igual que o número de variáveis, ou o número de variáveis mais 1, ou o número de variáveis mais 2 ou mais, se comportam bem diferentes. Então, a geometria, existe um certo entendimento do que está acontecendo aqui. Eu não sei quanto que eu vou poder dar de detalhe, né, sobre essas coisas, mas a gente vai usar um pouquinho essa ideia, porque o que acontece é que a aritmética dessas variedades varia muito dependendo de quando está aqui, quando está aqui e quando está aqui. O que acontece quando está aqui? Você devia dar um nome, né? Sei lá. 1, 2, 3. Tá. Então, tipo 1. Então, o que acontece com tipo 1, quando você começa a olhar para pontos racionais? Tipo 1, aparentemente, há muitos pontos racionais. A menos que haja uma obstrução óbvia. Estou sendo meio vago, mas a ideia é que, quer dizer, a gente vai estudar isso com mais detalhe e a gente vai ver que existem certas obstruções naturais para a existência de pontos racionais. E o que parece, a impressão que se dá dos resultados que conseguem ser provados, dos exemplos numéricos que se consegue estudar e sentimento das pessoas, é que no caso de tipo 1, das variedades que são geometricamente mais simples, elas tendem a ter bastante pontos racionais,
a menos que tenha uma razão óbvia que ela não possa ter pontos racionais. O caso de tipo 2 é meio misterioso. Tipo 2 é sempre meio misterioso. Mas a gente vai passar um tempão falando em curvas de gênero 1. Curvas de gênero 1 estão muito bem entendidas, num certo sentido. Que a gente, pelo menos conjecturalmente, a gente sabe exatamente o que está acontecendo no caso de curvas de gênero 1. E é uma teoria muito rica. Muita coisa diferente acontece lá. E a gente vai explorá-la bastante. Mas, infelizmente, quando você passa de curvas para dimensão maior, as coisas ficam muito misteriosas. Então, eu vou deixar o tipo 2. E tipo 3, bom, infelizmente, isso é mais conjectural do que qualquer outra coisa. A gente vai ver que no caso de curvas, tudo isso pode ser justificado, mas no caso de dimensão maior é tudo conjectural. Tipo 3, em geral, não há pontos racionais. Os pontos racionais são acidentes. Apenas, vou colocar assim, pontos racionais acidentais. Eu queria começar dando essa visão por cima do que está acontecendo, apesar de ser muito vaga e eu não estou definindo quase nada e não tô, eu estou querendo ser vago apenas só para dar uma ideia de por onde que a gente vai. E, mais especificamente, a ideia do curso é tentar entender isso com mais cuidado a partir de casos especiais. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai passar a maior parte do tempo falando é no caso de curvas. No caso de curvas, a gente pode realmente provar vários teoremas que justifica essa tricotomia e que até motiva a tricotomia, porque esse negócio não foi... As pessoas começaram a pensar dessa maneira logo no começo. Não. São ideias novas que surgiram depois que o caso de curvas e outros casos especiais foram bem entendidos. Então, hoje eu não vou fazer nada assim muito sério, mas eu queria dar uma ideia por cima e uma coisa que a gente vai fazer bastante é trabalhar o caso de curvas. Tem alguma pergunta sobre isso, por enquanto? Desculpe, no caso de superfícies também está bem entendido? Não. Não? Já no caso de superfície já começa a ter problema. Apesar da classificação de superfície estar bem entendida, tem uns problemas muito sérios para... Conjecturalmente, o que eu posso dizer no caso de superfícies? Eu acho que quer dizer, conjecturalmente, eu acho que está bem entendido esse lado aqui e esse lado aqui. Por exemplo, esse lado aqui corresponde a variedades ou racionais ou geometricamente racionais ou geometricamente regradas. E o caso de regradas, eu acho, se reduz ao caso de curvas. O caso de variedades racionais, existem umas conjecturas que mais ou menos descrevem quando que vai ter pontos e não, e mais ou menos seguem esse princípio aqui. No caso de superfícies de tipo geral, tem uma conjectura bem precisa sobre o que está acontecendo, mas está muito longe de ser provada.
parece ser muito difícil, quer dizer, já no caso de superfície de tipo geral, a gente chega numa situação em que a gente acha que sabe o que está acontecendo, mas não consegue provar. Agora, nesse caso aqui, bom, no caso de superfície, você pode ser um pouquinho mais preciso e falar em dimensão de Kodara 1 e dimensão de Kodara 0 e dimensão de Kodara 1. No caso de dimensão de Kodara 1, as coisas são fibradas, então, superfícies elípticas e coisas do gênero, então você pode tentar entender a situação de dimensão 2 usando a teoria em dimensão 1, então tem alguma coisa que você consegue dizer. Mas no caso de dimensão de Kodara 0, aí a coisa complica porque existem... Bom, tem as superfícies abelianas que são muito bem entendidas, são bem parecidas com as curvas de gênero 1, e essas são bem entendidas. Mas tem as superfícies K3, e essas... A gente não sabe bem o que está acontecendo. Então, superfície K3 é um exemplo de um tipo de variedade, no caso de dimensão 2, variedades intermediárias em que a teoria está bem misteriosa. Já no caso de superfície, o problema desse assunto é que logo você chega em um monte de perguntas que ninguém sabe a resposta. Mas isso é bom, porque a gente tem muita coisa para trabalhar. Eu queria vou aproveitar só um pouquinho do tempo para fazer umas observações bem básicas sobre como é que a gente faz para tratar a aritmética de variedades algébricas. Deixa eu ver o que eu quero dizer. Melhor maneira de dizer isso. Bom, seja K um corpo, e então uma variedade algébrica afim, ou um conjunto algébrico afim, bom, vamos dizer, digamos, com fecho algébrico pode ter qualquer característica. Eu quero definir o que significa um conjunto algébrico afim se está definido sobre K e o que significa que um ponto racional, um ponto K racional. Então, o conjunto algébrico afim se você está trabalhando em geometria algébrica, você está trabalhando sobre um corpo K-barra, um conjunto algébrico afim sobre K-barra é
é definido por um ideal. Por um ideal I dentro de K barra de x1, xn. X1, xn. Ih, meu Deus do céu. Xn. Eu quero ter... O que eu quero fazer? Eu quero N variáveis. Então eu devia ter... Dá uma trocadinha. O número de variáveis é N, o número de equações é M. Digamos. Tá? Esse é o conjunto. Essa é a definição usual, né? O conjunto algébrico afim é definido por um ideal, é o conjunto dos zeros comuns dos polinômios desse ideal. Nós dizemos que x é definido sobre K se I pode ser gerado por elementos tá, então, se você puder dar um sistema de equações com coeficientes no subcorpo K de K barra, você diz que a variedade algébrica é definida sobre K. Mesma coisa para projetivo. Conjunto algébrico projetivo. Você tem que trocar o ideal para o ideal homogêneo, não sei o que. Então. Tudo bem, essa definição. Quando você tem essa definição, você pode definir o conjunto de pontos racionais isso é um conjunto, né? O conjunto, sei lá, nessa definição aqui é o conjunto dos pontos, sei lá, no caso em que x é uma subvariedade do espaço afim, você pode definir isso como sendo o conjunto dos pontos A1 a N em K na N tal que F de A1 a N é igual a zero para toda F no ideal definindo a variedade X definida pelo ideal. Não tem muita... Sobre o ponto de vista de geometria algébrica moderna, vocês são o ponto de vista de geometria algébrica clássica. Em geometria algébrica clássica, uma variedade algébrica é o conjunto definido por um sistema de equações polinomiais. Em geral, no corpo algebricamente fechado. Se você quer fazer a teoria diofantina, você fixa um corpo não necessariamente algebricamente fechado, olha para os subconjunto dos pontos da variedade algébrica que tem coordenadas nesse subcorpo. No caso projetivo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Você põe é só olhar para os... O que são os pontos
os pontos racionais do espaço projetivo são os pontos que podem ser dados com coordenadas em K. Quer dizer, no caso projetivo, as coordenadas não são unicamente determinadas pelo ponto, né? Você pode sempre escalonar todas as coordenadas para um escalar comum, né? Então você pode pegar, sei lá, o ponto 1, 1, 1, 1 e multiplicar todo mundo por raiz de 2. Vai ficar raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Aí o primeiro sistema de coordenadas é racional, o segundo não é. Mas a gente toma como definição de ponto racional um ponto que existe coordenadas com coeficientes em K. Então, no caso, o ponto raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 é racional, porque você pode, no caso projetivo, porque você pode escalonar ele para 1, 1, 1. E essa é uma definição boa. Quer dizer, é uma definição boa porque não depende, apesar de a gente estar dando uma definição dependendo do sistema de coordenadas, essa definição não depende do sistema de coordenadas. Então, sei lá, uma proposição, um lema, se x e y são variedades sobre K isomorfas, quer dizer, o lema é mais ou menos óbvio, porque a definição é feita de tal maneira que o lema vale. Quer dizer, K isomorfo significa que o isomorfismo vai ser dado por funções racionais, né, nas coordenadas. Quer dizer, K isomorfa significa isomorfa no sentido usual de geometria algébrica, quer dizer, existe um isomorfismo dado, um mapa de x para y dado por funções racionais nas coordenadas, que tem um inverso também, dado por funções racionais nas coordenadas, com a hipótese adicional, aí que entra o K isomorfo aqui, que os coeficientes dessas funções racionais sejam todas em K. Então, o isomorfismo induz uma abjeção xk. A noção de ponto racional não depende de sistema de coordenadas, por exemplo. Né? Quando você troca o sistema de coordenadas, está simplesmente fazendo o isomorfismo da variedade para outra variedade igual, e você não muda o conjunto de pontos racionais. Quer dizer, a noção de ponto racional é independente do sistema de coordenadas. Isso é mais ou menos... Eu não vou nem me preocupar em escrever a demonstração, porque uma vez que você explicita a definição, a demonstração, não tem que demonstrar. Sobre o ponto de vista da geometria algébrica moderna, uma variedade algébrica, quando vocês virem geometria algébrica 2, vocês vão ver isso, vocês não viram ainda, né? Uma variedade algébrica é um esquema X com um mapa estrutural para spec K, tal que seja sei lá, um esquema de tipo finito sobre spec K. E os pontos racionais podem ser pensados como seções do mapa estrutural. E a ideia de ponto racional é bem natural, porque são as seções do mapa estrutural. Outra maneira de se pensar variedades algébricas é a ideia de que uma variedade algébrica é um funtor. Como é que se vê isso? Bom, suponha que você começa com uma variedade algébrica definida sobre K. Suponha que X seja definida sobre K. Você tem um corpo K, qualquer. E L é uma extensão de K, um outro corpo, maior do que K. Corpo contendo K.
Bom, se você olhar aqui para a definição, o que é uma variedade definida sobre L? É uma variedade em que o ideal... A variedade definida sobre K significa que o ideal é gerado por elementos de K x1xn. Se o L é um corpo maior, os elementos os polinômios aqui nesse anel de polinômios também estão em L de x1xn. Se eles têm coeficientes em K, eles têm coeficientes em L. Então, uma variedade definida sobre K também está definida sobre L. Então, você pode associar a L, o conjunto de pontos L racionais. Logo, existe. Faz sentido falar, né? Faz sentido. E uma outra maneira diferente, uma terceira maneira de se olhar variedades algébricas é entender a variedade algébrica como esse funtor. O mapa que para qualquer extensão de um corpo K associa o conjunto XL. Então, uma variedade algébrica, se você quiser, é uma máquina de fazer conjuntos. É uma variedade algébrica, o que é? Um conjunto de polinômios, né? Um sistema de equações polinomiais. E, então, para qualquer corpo contendo o corpo inicial que você começa, você pode olhar para as soluções desse sistema de equações nesse corpo maior. Te dá um conjunto novo. Para cada corpo maior que você pega, um novo conjunto. Então, uma variedade algébrica pode ser vista também como uma máquina de fazer conjuntos. De uma certa forma, isso vai ser muito importante para a gente, porque essa ideia de que você pode passar... Quer dizer, no curso aqui nós vamos estar principalmente interessados no corpo dos racionais. Mas para estudar para estudar a geometria das variedades, eu vou ter que ir para uma extensão de racionais. Por exemplo, o fecho algébrico dos racionais ou os números complexos. Que aí você vê a geometria toda lá. Mas eu também vou querer ver o que está acontecendo em extensões finitas dos racionais. Eu vou olhar para corpos de números algébricos, extensões finitas dos racionais. Porque vai me facilitar a vida, de vez em quando, passar para uma extensão finita onde a variedade, certas coisas ficam mais aparentes, certas construções podem ser feitas. Então, fazer a teoria toda sobre Q me amarra muito. Então eu vou ter que trabalhar sobre corpos racionais. Bom, eu mencionei também que a teoria de equações de Diofantina se interessa por soluções inteiras, números inteiros, né? Soluções inteiras do sistema de equações. Agora, aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. No caso de pontos racionais, a noção de ponto racional é independente do sistema de coordenadas. Ponto racional é um negócio mais ou menos intrínseco. Ponto inteiro é um negócio mais frágil. Você não pode nem fazer uma mudança de coordenadas que consiste em multiplicar todas as coordenadas para um fator comum. Destrói a noção de ponto inteiro, né? Você pegar um ponto e dividir todas as coordenadas por 2, se uma das coordenadas for ímpar, ela deixa de ser inteira. Então, a noção de ponto inteiro é uma noção um pouco mais sutil. Ela depende do sistema de coordenadas.
Tá? Então a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado com a noção de ponto inteiro. E eu vou ver se eu faço isso nas próximas aulas. A outra coisa que eu queria talvez já alertar vocês é que, em geral, não faz muito sentido você pegar uma variedade que não está definida sobre um dado corpo e tentar falar em pontos racionais naquele corpo. Porque você pega uma variedade que não é dada por equações com coeficientes racionais e tentar falar sobre pontos racionais, Q racionais, lá não vai fazer sentido, porque você pode fazer uma mudança de coordenadas e mudar tudo e não... Mas você pode tentar falar dos pontos Q racionais num sistema de coordenadas fixo. Mas aí você pensa um pouquinho e você vai ver que, na realidade, você não está olhando para os pontos racionais daquela variedade, você está olhando para os pontos racionais de uma subvariedade. Porque, por exemplo, se você tem um negócio que tem coeficientes que são em Q de I, né? Você satisfaz uma equação com coeficientes em Q de I, se você tiver soluções em Q, num sistema de equações em Q de I, você pode tomar o complexo conjugado e obter outras equações em Q de I, que aquelas soluções satisfazem também. Então você está juntando não só as equações da variedade original, mas as equações da variedade conjugada, intersetando as duas. Então você está baixando para uma variedade menor. E essa ideia pode ser generalizada, então você acaba estudando um conjunto menor. A gente vai, em certos argumentos técnicos, talvez isso vai aparecer e eu vou voltar a discutir isso, mas para falar de pontos K racionais, você tem que começar com uma variedade definida sobre K. Isso é onde que faz sentido. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui, eu não vou fazer muita coisa. Quinta-feira a gente começa mais a sério. Para o pessoal que chegou um pouquinho mais tarde, que eu preciso falar. Tem um webpage, vocês pegam com os seus colegas depois, vai ter as informações, tem notas de aula, e tem várias recomendações de livro. A nota para o curso vai ser dada só em termos de uma palestra. Cada aluno que estiver inscrito no curso vai ter que dar uma palestra no final do semestre. E a gente vai... Eu vou sugerir uns tópicos, vocês também podem sugerir tópicos. E... é basicamente isso. Tem alguma pergunta? Então, hoje vamos